Fala pessoal, tudo bom? Rafael aqui de novo. Olha só, vim falar com vocês agora sobre experiência de usuário. E assim, se você está esperando aqui que eu vou falar de design, se você está esperando aqui que eu vou mostrar para vocês quais são as boas práticas de design, cara, assim, não é isso, tá? Se você está procurando isso no vídeo, você não vai achar isso aqui. E olha só, o meu background, né, vem de design. Antes, cara, de eu me especializar em marketing e tal, eu era o cara que desenhava, eu era o cara que fazia design, eu era o cara que criava layout, eu era o cara que dirigia arte. Então, cara, assim, eu sempre tive nessa época muito fixado na minha cabeça que o principal processo de experiência do usuário estava relacionado à usabilidade, né? Estava relacionado ao layout, ao design, à arquitetura de informação. E olha só, eu tenho uma coisa para falar para você. Tá relacionado, mas não é só isso, né? O processo de experiência ele é muito mais amplo do que isso, ele vai muito além disso. E é justamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, legal? Então, olha só, aproveita, dá like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, bacana que isso ajuda a gente aqui, ajuda a me dar feedback se vocês estão gostando ou não. E vocês também recebem em primeira mão os novos conteúdos que eu vou lançando aqui, show? Então, olha só, vamos lá, antes de qualquer coisa, eu vou até mostrar vou até mostrar para vocês esse processo aqui, vou abrir aqui para vocês esse processo, mas antes de qualquer coisa, o que é importante vocês entenderem? Quando a gente fala de experiência do usuário, gente, assim, a experiência ela começa do momento que a pessoa teve um primeiro contato comigo na internet, né, na minha mídia, a partir do meu anúncio, com a quantidade de vezes que ela teve contato com isso, né, com a comunicação que eu levei para ela lá fora, até o momento que ela recebe meu produto, abre minha embalagem, começa a interagir com o meu produto. E olha só, depois que ela começa a interagir com o meu produto, a experiência não acaba, a experiência muda. Agora, ela vai ter uma experiência de cliente agora, entende? Então, essencialmente, se a gente for dividir, né, num sanduichinho a experiência do usuário, eu tenho aqui a experiência, os fatores externos da experiência do usuário, eu tenho os fatores internos da experiência do meu usuário e eu tenho os fatores de pós-venda da experiência do meu usuário. Vamos dar uma olhadinha nisso, olha só. Então, olha só, pessoal, eu queria que vocês enxergassem aqui esse processo, né, de experiência do usuário como um sanduíche, tá? Um sanduíche, essencialmente, ele tem 3 camadas, né? Ele tem a parte de cima, ele tem o recheio e ele tem a parte de baixo, né? Se a gente fizer uma alusão a um sanduíche, né, um comparativo, a gente vai entender o seguinte: o processo de experiência do usuário, ele tem então a parte de cima, que é a parte externa, envolve a parte externa da experiência. Ele tem o recheio, que é a parte que envolve os processos internos, tá, da sua operação com relação à experiência das pessoas, com a sua marca, com a sua empresa. E a gente tem a parte de baixo que reflete ali os processos de pós-venda, né, que reflete os processos de experiência que envolvem o pós-venda. Olha só que interessante. Essencialmente 3 camadas, né? As pessoas elas passam justamente por isso aqui. Quando a gente começa a olhar então isso na real, aqui no fluxo real da experiência, o que é a experiência com relação ali à parte interna dela, né, aos processos externos da pessoa? Essencialmente a gente tem tudo que acontece antes da pessoa chegar até você. Antes da pessoa chegar até o seu canal, seja sua loja, seja seu site, enfim, seja o lugar onde você gera orçamento, por aí vai, tá? Basicamente aqui é o primeiro contato que a pessoa vai ter com você, é o primeiro contato que a pessoa vai ter com a sua marca. E aí, essencialmente, isso pode se refletir a partir de um anúncio, esse primeiro contato, ou a partir de um resultado de busca, ou a partir de um vídeo que ela encontrou no YouTube, enfim. Aqui está realmente o primeiro contato, tá? E aí, o canal de veiculação vai depender muito, né, de aonde ela buscou por você, ou de aonde você está disposto a veicular seus anúncios, ou seus resultados, ou de onde você atua para poder atrair essas pessoas. E aí um outro ponto que acaba impactando também essa experiência é a frequência, né? Então, eu preciso ter ali os meus anúncios, os meus canais, né? E os meus canais onde eu vou veicular os meus anúncios, ou então os lugares onde eu vou veicular as informações do produto, e eu preciso ter uma certa frequência de chegar até essas pessoas, seja de maneira ativa, utilizando remarketing, etc., ou então seja cobrindo realmente ali os lugares onde a pessoa pode me encontrar, tá?
E aí depois que ela executa, que ela clica no meu anúncio, quer dizer, isso me mostra que até aqui então ela teve uma experiência com a minha marca, frente ali aos meus anúncios, né? Uma experiência no quesito, né? Nos pontos externos à minha empresa, que foi satisfatória para ela até ali, ela encontrou o que ela precisava, então ela clica no meu anúncio e aí ela vem até mim. E durante esse processo, né? A gente precisa realmente tá muito ali próximo dessas pessoas, a gente precisa realmente estar muito ali presente na vida dessas pessoas, mesmo sem saber direito quem que elas são ainda, né? Mesmo sem ter o contato delas ainda. Utilizando estratégias de segmentação avançada, levando realmente, conhecendo a nossa persona e levando conteúdo que ajude essas pessoas de alguma forma, e aí ela consegue chegar até a gente, né? Esse aqui é um processo onde a gente realmente fica muito ali ansioso para saber quem que vai chegar, quem que não vai chegar e conseguir entregar um trabalho bacana nesse sentido de atração. E aí quando a gente passa por isso, né, depois que a pessoa passa por todos esses processos externos da experiência dela, ela parte então para o meio do sanduíche que envolve a experiência interna que ela vai ter com você. Aqui é o momento onde ela chegou até a sua loja, que é o momento onde ela chegou até o seu site, depois de ter visto o conteúdo seu, depois de ter visto algum anúncio seu. E depois que ela chega, ela começa a fazer o que agora? Ela começa a navegar. Ela começa realmente a ler o seu conteúdo, né? E aqui ela começa, de fato, a interagir com você, interagir com o seu layout. É aqui, pessoal, é aqui nesse momento que o layout, o design vai fazer diferença na experiência dela. Repara que antes disso, não. Antes disso, o contato que ela teve com a sua marca foi um contato mais superficial, mas foi um contato, né? E aqui agora ela vai começar realmente a ver o que você tem de conteúdo para oferecer para ela, ela vai começar realmente a olhar como que você disponibiliza a arquitetura de informação para essa pessoa. Ela vai começar a olhar aqui o que você tem para poder oferecer para ela, ela vai começar a olhar preço, enfim, aqui ela começa realmente a ter um contato mais direto, mais presente com a sua marca. E nesse sentido, olha só, quando ela começa então a ter esse contato, ela passa por um subprocesso dentro disso, né? A gente chama esse subprocesso de processo de design comportamental. Esse processo de design comportamental, cara, assim, a gente pode expandir ele para a experiência toda da pessoa. Vocês vão perceber que esse processo é de todo mundo aqui, em qualquer momento da nossa vida a gente passa por ele. Mas essencialmente, quais são esses processos pelo qual a pessoa passa, né, no decorrer da experiência dela? Primeira vez que ela tem contato com a sua empresa, né, um contato mais ativo na camada interna da experiência dela, ela tem um pré-julgamento inicial. Ela vai entrar, vai olhar, vai bater o olho na loja, no site, e ela pode gostar ou não. A gente chama isso de comportamento visceral, é a camada visceral do comportamento cognitivo dela. E assim, a gente, cara, tem isso em qualquer área da nossa vida. A gente pode chegar num ambiente, por exemplo, e não gostar do ambiente. A gente pode olhar para uma pessoa, por exemplo, e não gostar dela, né? A gente meio que não controla isso, é visceral realmente. E quando ela chega na sua loja, ela tem uma primeira sensação. Tem a ver com a cultura dela, tem a ver com o gosto dela, né? E ela pode, num primeiro momento, ter tido uma experiência ruim até aqui, né? Ela pode, nesse primeiro momento, bater do olho e falar assim, nossa, não gostei disso. Mas olha só, quando você entrega para essa pessoa uma navegação fácil, uma navegação simples, uma navegação atraente, um fluxo fácil para ela chegar até uma determinada meta, encontrar os produtos, enfim, quando você fortalece a arquitetura de informação e quando você fortalece a maneira como essa pessoa navega, aí você facilita muito mais a interação dela com a sua loja. Nesse momento, nesse processo, é onde ela começa a ir para a próxima camada, que é a camada comportamental. O que é isso aqui? Depois então que ela passa pelo primeiro processo, ela começa agora a entrar numa espécie de flow, navegando e entendendo aonde está cada elemento, cada conteúdo da sua loja. Isso é muito interessante porque esse comportamento, né, essa camada, é a mesma camada do nosso cérebro que a gente usa, por exemplo, para dirigir, né? Quem dirige aqui, cara, sim, a gente não pensa mais para poder
fazer uma curva, para poder trocar uma marcha, para poder frear, acelerar, né? A gente só faz, né? É a mesma coisa de respirar, por exemplo. Quem pratica luta, por exemplo, pratica o jiu-jitsu. Cara, assim, quando que você fica bom no jiu-jitsu? Quando você para de pensar num golpe, né? Aqui é a mesma coisa. Só que pra gente chegar nisso, é bastante repetição, é um tempo navegando. E quanto mais fácil for esse caminho que você entregar para a pessoa, mais fácil também, mais rápido você facilita, você faz com que a pessoa entenda o processo de navegação. E aí ela acaba entrando num processo novo da experiência dela com relação ao seu layout. Tá fácil agora para ela navegar, entende? E aí, olha só, ao final de tudo isso, então, ela teve um primeiro contato, não gostou, visceral, ela começou a navegar, pô, entreguei uma experiência legal, tem ali alguns motivadores interessantes de compra e tal. Ela vai pro último estágio, que é qual? O reflexivo. O reflexivo é o único que tem o poder de anular tanto o visceral quanto o comportamental. É aqui que a pessoa vai julgar se a experiência dela até aquele momento foi positiva ou foi negativa, entende? Então, olha só, olha que interessante. A pessoa entrou, teve um primeiro contato, né, com a sua loja visceral. Esse primeiro contato não foi legal, ela não gostou do seu layout, bateu o olho, não gostou muito, tal, cara, assim, não foi bacana. Mas aí o que aconteceu? Ela começou a navegar, tal, pô, gostou, encontrou o que ela precisava, a arquitetura de informação tá boa, ela encontrou o produto que ela queria, tem ali condições de pagamento interessante, cara, foi positivo. No último estágio, então, ela reflete sobre aquilo e fala, pô, que bacana, recebi meu produto no prazo, foi fácil de comprar, por mais que esse site não seja tão legalzinho, eu vou continuar comprando nesse site aqui, eu vou continuar comprando nessa loja. Ela, então, passou pelo processo reflexivo da experiência dela. E é muito bacana a gente entender esse processo, porque, no final das contas, esse processo micro aqui, que está bem relacionado ao design, que a pessoa acaba que a pessoa acaba refletindo na experiência toda dela. No final das contas, por mais que ela tenha em algum momento ali tido uma experiência ruim, de alguma maneira, ela pode depois refletir sobre aquilo quando, por exemplo, eu entrego para ela um bom atendimento, né? É aqui, nesse momento da experiência interna dela, que ela vai poder realmente entrar em contato com você para poder tirar dúvida, né? Para poder perguntar um pouco mais do seu produto, para poder saber ali como que ela faz para comprar determinado produto, para saber se vocês conseguem parcelar mais ou não, enfim. Dependendo do atendimento que ela tiver aqui, dependendo do que ela sentir de acolhimento, ela pode refletir depois, por mais que, pô, ela foi atraída e não gostou do que ela viu até aqui de conteúdo, gerou dúvida ao conteúdo, quando ela entrar em contato, ela vai falar, pô, que legal, né? E aí, olha só, no meio desse caminho, ela pode encontrar ali motivadores, né? Para poder ajudá-la no convencimento da compra. E aí ela pode, num outro momento aqui, também entrar em contato com você para tirar mais dúvidas referentes a esses motivadores, mas olha só, ela conclui o processo de compra dela, né? Teoricamente, quando a gente fala de experiência do usuário voltado, né, para o design, para arquitetura de informação, é aqui que a gente para. Só que olha só, nesse momento aqui, né, antes disso, a pessoa pode ficar perdida, né, e aí por isso que ela entra em contato com você, ou então depois da compra, ela também pode se sentir agora com a necessidade de entrar em contato com você novamente, né? Para tirar dúvidas, principalmente referentes à última etapa, né, que é a base do nosso sanduíche, que é a parte de pós-vendas. Aqui é onde a pessoa recebe o produto, é onde ela tem o primeiro contato com o produto e é onde ela começa a interagir. E, gente, talvez nessa parte aqui é onde ela mais vai entrar em contato com você, seja no momento que ela acabou de comprar para saber onde o pedido tá, se teve problema, se atrasou, se não teve, seja depois para poder utilizar o produto ou não, entende? Cara, assim, talvez essa última etapa que envolve principalmente a parte da entrega é o que vai ter o maior impacto ali, é uma das
das partes que terão ali talvez maior impacto na parte reflexiva da pessoa, no final ali que ela tomar uma conclusão da experiência dela. Por isso que é importantíssimo a gente se preocupar com embalagem, a gente se preocupar com a eficiência na entrega, a gente se preocupar em como que esse produto vai chegar, a gente se preocupar, ter uma equipe muito bem treinada para conseguir atender esse cliente de maneira efetiva. Então, tudo isso vai impactar na experiência do seu usuário. Olha só, imagina só, a pessoa aí compra o seu produto e aí ela recebe uma embalagem toda amassada, sabe? Ela recebe um produto ali entregue assim, nitidamente sem cuidado, né? Isso faz parte. Olha só, por mais que ela tenha tido uma experiência positiva na hora do seu contato com o anúncio, na hora do primeiro contato com o anúncio, por mais que ela tenha tido uma experiência positiva na hora que ela começou a navegar, encontrou o produto que ela quis, preço bom, condição de pagamento, até chegou no prazo, mas, cara, assim, chegou aquele negócio feio, todo amassado, cara, assim, é parte, né? É parte do processo. Aquilo vai impactá-la de alguma maneira, né? No entanto, quando a gente para olhar para esse tipo de tema, né? Uma coisa, por exemplo, é eu receber uma embalagem, né? Uma embalagem, né? Um produto com uma embalagem dessa. Outra coisa, quando eu abro o meu pacote, é eu ver um produto com uma embalagem dessa. Esse é o motivo, por exemplo, da Apple investir tanto dinheiro na embalagem do produto deles. Né? É parte da experiência. Quem aqui já comprou um iPhone, ou já comprou um Mac, ou mesmo celulares Samsung, enfim, dessas marcas que se preocupam com a experiência realmente das pessoas, cara, assim, o cuidado com a embalagem, cara, é algo assim tão surreal, né, tão fora da curva, que quando você recebe um produto desse, cara, você demora uns 15, 20 minutos só para abrir, você se delicia, né? Então, isso tudo aqui acaba realmente impactando demais a experiência das pessoas. E depois que ela abre essa embalagem, né, depois que ela começa a interagir com aquele produto, ainda assim continua. E se o produto chegou errado? E se o produto chegou quebrado? E se tem algum defeito? Entende? Olha só, não para, cara, não para. Depois disso, ela pode ter uma experiência positiva ou negativa e no meio do tempo essa interação pode se perpetuar, essa interação pode continuar e você tem aqui a oportunidade, se você conseguiu entregar para ela em todas essas camadas uma boa experiência, você tem aqui a oportunidade de fazer com que essa pessoa te recomende, de fazer com que essa pessoa fale bem da sua marca ou volte a comprar com você, entende? Então, olha só, esse aqui é de fato o processo de experiência de usuário em todas as suas camadas, tá? Então, camada externa, camada interna e pós-venda. Bacana? Então, olha só, vocês perceberam que, cara, assim, o design é um pedacinho, né? O design, cara, a arquitetura de informação, a usabilidade, isso tá no meio do sanduíche, né? Isso tá ali no meio, é o meio do processo ainda, é o meio do caminho, né? Tem muito mais coisa que envolve e a gente precisa olhar para tudo isso se a gente quiser levar uma experiência diferenciada para as pessoas. Vocês perceberam ali que as pessoas, elas dão muito valor, elas valorizam muito, né, contato, a forma como você as atende, a forma como a gente resolve problema. Nem sempre a pessoa chega com um problema e assim é caso perdido, né? Nem sempre ela chega com uma reclamação e é caso perdido. Muitas vezes a maneira como a gente resolve aquilo vai ser justamente o que vai fidelizá-la. Olha só que interessante. Às vezes a forma como a gente resolve o problema dela vai ser justamente como a gente vai fidelizá-la. Entende? Então, é importantíssimo a gente entender todos esses processos e, mais do que isso, entender quem são as personas para saber como me comunicar com ela, para saber as dificuldades que ela pode estar tendo no processo de experiência com a minha loja, com a minha marca e, mais do que isso, como que eu posso melhorar cada vez mais a excelência do meu serviço. Legal? Quando a gente quer realmente levar uma experiência diferenciada para as pessoas, é muito importante ir além, né? Você entregar simplesmente o que você se propôs a entregar, gente, assim, é o mínimo que você tem que fazer. Quando alguém chega em mim, chega na minha agência, chega em algumas das minhas empresas para poder falar de marketing digital e etc, e eu dou o serviço de marketing digital para elas, cara, assim, um serviço bem feito é o que elas esperam, né? Mas o que eu vou entregar mais, né? Como que eu vou passar as expectativas dessas pessoas?
Aí cada produto, cada serviço tem a sua maneira, e é justamente isso que a experiência vai te mostrar, é justamente isso que você vai ter que levar para o seu cliente para fazer com que ele tenha realmente uma experiência junto à sua marca, que ele vai falar assim, nossa, essa empresa foi sensacional, quer saber, cara? Vou indicar pro meu amigo, vou indicar pra minha cunhada, vou indicar pra minha sogra, pra minha mãe, vou indicar pra todo mundo, né? E aí essas pessoas, no final das contas, acabam virando ali promotoras da sua empresa. E eu acho que talvez nos dias de hoje isso é algo que tenha, assim, uma das coisas que tenha o maior valor nos dias de hoje, né? Fazer com que as pessoas realmente recomendem a sua empresa, tá? Só que, gente, assim, isso só vai ser possível se você, de fato, levar uma experiência diferenciada para elas, que na visão delas vai valer a pena compartilhar com alguém. Legal? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não esquece de se inscrever no canal, dar like aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho vai ter mais vídeos aí, legal? Se vocês tiverem dúvida, quiser saber como que melhora a experiência, quiser saber mais, tiverem com dúvidas, cara, tô disponível em qualquer canal que vocês falarem comigo, Instagram, LinkedIn, aqui no YouTube, cara, assim, sinal de fumaça, qualquer lugar. Vai ser um prazerzão ajudar, legal? É isso, gente. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!